Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 12 do Colégio Naval de 1984. O número de triângulos diferentes, cujos lados têm medidas representadas por números inteiros e perímetro igual a 12, vale quanto? Vamos colocar o nosso triângulo aqui, de lados x, y e z. O problema nos diz que o perímetro desse triângulo tem que ser igual a 12, ou seja, x mais y mais z tem que ser igual a 12, e x, y e z são números inteiros. Agora, como esses segmentos são segmentos de um triângulo, então pela desigualdade triangular a gente sabe o seguinte, né, que a gente sabe que x é menor do que y menos z. Para você fazer o caminho daqui até aqui é menor do que fazer o caminho daqui até aqui e depois daqui até aqui, né? Então x é estritamente menor do que y mais z, né? Importante aqui a desigualdade estrita. Então, dessa expressão o que nós tiramos, né? Ó, o x vai ser menor do que quanto? Y mais z, ó, y mais z é igual a 12 menos x. Né? Dessa expressão aqui, a gente tira aqui y mais z é igual a 12 menos x. Então, como x é menor do que y mais z, o x é menor do que 12 menos x. Ou seja, a gente pode passar esse menos x para o lado esquerdo da desigualdade, vai ficar x mais x vai dar 2x. 2x é menor do que 12. Ou seja, x é menor do que 6. Como x é um número inteiro, então x só pode valer 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. São essas as possibilidades para o x. Da mesma forma, né, de um jeito análogo, a gente conclui que y só pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5. E o z só pode ser também 1, 2, 3, 4 ou 5, né? A gente conclui isso fazendo a mesma conta que nós acabamos de fazer aqui, ó. Só trocar aqui o x por y, depois trocar o x pelo z, né? Essa desigualdade aqui vai valer para y e z também. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós temos todas as possibilidades para x, y e z. Então, vamos imaginar que se o x... Vamos colocar aqui, então, x, y e z, né? Vamos supor que o x pudesse valer igual a 1. Se o x vale 1, a gente tem que ter x mais y mais z igual a 12, né? Então, vamos colocar aqui para o y o valor máximo que ele poderia atingir. Vamos colocar, por exemplo, 5. Se no lugar do y a gente colocar 5, obrigatoriamente no lugar do z a gente tem que colocar 6, porque a soma tem que ser 12. Mas perceba que o z não pode ser igual a 6, né? O z varia apenas de 1 até 5. Então essa possibilidade aqui, ó, ela está descartada. E é claro que se a gente colocar, por exemplo, y igual a 4, o z teria que ser igual a 7. Então, perceba que para x igual a 1, não vamos formar nenhum triângulo possível nesses formatos aqui, cujo perímetro vale 12. Então, vamos colocar x igual a 2. Para x igual a 2, vamos colocar aqui no lugar do y o valor máximo que ele pode obter, que é 5. Então, 2 mais 5 dá 7. No lugar do z, para fechar 12, né, a soma, x mais y mais z tem que ser igual a 12. No lugar do z, vamos colocar 5, né? Porque 2 mais 5 é igual a 12. E esse daqui é uma possibilidade, né? Se no lugar do x a gente colocar 2 e no lugar do y a gente colocar 4, aqui no lugar do z obrigatoriamente a gente teria que colocar 6 também. E não é possível. Então, para x igual a 2, as únicas possibilidades para y e z são 2, 5 e 5. Agora, para x igual a 3, vamos colocar aqui no lugar do y o seu valor máximo que ele pode obter. 3, 5, né? 3 mais 5 dá 8. Então, para fechar 12, a soma x mais y mais z
aqui nós devemos colocar o número 4. Se no lugar do x a gente colocasse 3, né, também, e no lugar do y a gente colocasse 4, perceba que no lugar do z a gente ia colocar 5. Só que o triângulo 3, 5 e 4 é a mesma coisa que o triângulo 3, 4 e 5. Né? A gente quer formar triângulos distintos, como nos diz o problema. Então, essa opção aqui a gente descarta também. E se a gente colocasse no lugar do 3, aqui no lugar do x o número 3 e no lugar do y o número 3, obrigatoriamente aqui, ó, a gente teria que colocar o 6. Só que o 6 a gente não pode colocar para o z, né? Porque o z varia só até o 5. Vamos colocar aqui agora para x, vamos colocar o número 4. Então, aqui no lugar do y, vamos colocar o número 5. Perceba que 4 mais 5 dá 9. Para completar 12, a gente tem que colocar o número 3 aqui, ó. Então, este aqui, ó, é o triângulo 4, 5 e 3, mas ele já está aqui, ó. Então, a gente não vai incluir este triângulo também. A gente vai descartar ele. E perceba que a gente não pode colocar também 4, 4 e... Ah, não, a gente pode colocar, né, o 4, 4 e 4, ó. Para x igual a 4. Como a gente já colocou para y igual a 5 aqui, agora vamos colocar y igual a 4. E, portanto, o z também vai ter que ser igual a 4. Né? Esse aqui é mais um triângulo que nós podemos formar. E se a gente colocasse 4 aqui e depois 3, aqui obrigatoriamente teria que ser o número 5, né? Só que esse triângulo 4, 3, 5, ele já está aqui, ó. A gente já incluiu ele aqui. A gente quer formar triângulos distintos, então aqui a gente descarta também. E se a gente colocasse aqui no lugar do x4 e no lugar do y o número 2, aqui obrigatoriamente teria que ter o número 6, e isso não pode, né? A gente não pode fazer isso. E se a gente continuar, né, vamos colocar aqui, agora no lugar do x vamos colocar o 5. E no lugar do y vamos colocar o número máximo que ele pode atingir, o número 2. Então no lugar do z a gente teria que colocar o 2. Né? No lugar do x, melhor dizendo, a gente colocou o 5. No lugar do y a gente colocou o 5, o valor máximo que ele pode atingir. E, portanto, no lugar do z, a gente coloca 2, porque 5 mais 5 mais 2 dá 12. Mas esse triângulo aí, o 5, 5, 2, ele já está aqui. Né? O triângulo 5, 5, 2 é a mesma coisa que o triângulo 2, 5, 5. Queremos formar triângulos distintos. Então, aqui a gente já inclui, né? Já está incluído. Então, vamos colocar aqui 5 e aqui 4. Né? Se a gente colocar 5 e 4 aqui, aqui a gente tem que colocar 3, mas o triângulo 5, 4, 3 é o mesmo que o triângulo 3, 5 e 4. Então, a gente descarta essa possibilidade aqui também. E se no lugar do y a gente colocar 3, aqui a gente vai ter que colocar 4 também. Então, descartamos essa possibilidade. Se no lugar do x a gente colocar 5 e aqui a gente colocar 2, aqui a gente vai ter que colocar 5. Mas esse triângulo também já foi incluído. Né? O triângulo 5, 2, 5 e o triângulo 2, 5, 5 são os mesmos. E se aqui a gente colocar 5 e aqui a gente colocar 1, aqui a gente teria que colocar 6. Isso não pode, né? O z tem que ser menor do que 6. Então, quantos são os triângulos que nós formamos? Formamos 1, 2, 3 triângulos. Então, a nossa resposta é a letra A. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Link e e-mail na descrição. Até mais!